maduro, no tempo próprio para ser usado, ingerido, ele nos vai causar amargor, ou travor, ou até queima os lábios, ou qualquer outro sintoma desagradável. Então é preferível que nós esperemos o tempo certo, porque Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus age sempre no tempo certo. Ainda que nós não estejamos entendendo o agir de Deus, basta que a gente peça a Ele discernimento para entender que às vezes as coisas não estão sendo entregues no momento em que a gente ora, pede, clama, porque é nós que não estamos preparados para receber. Então Deus às vezes tem que levar um longo tempo para nos preparar ou tratar conosco, de forma que a gente fique pronto para receber a bênção e não desperdiçá-la ou fazer uso inadequado ou inapropriado. Então o que Deus espera de nós? Que nós estejamos na posição diante dele de buscar, já tendo antecipadamente a certeza e a convicção, e isso é agir por fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza da que esperamos. Então, quando nós temos certeza em quem temos crido, sabemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que peçamos e pensemos. Então é só tão somente esperar, porque pode ser que esteja, Deus disse sim, mas como o anjo lutou 21 dias, quando Daniel começou a pedir ao Senhor a bênção para o povo de Israel, lá no cativeiro babilônico, o próprio Senhor mostrou a ele, revelou que já tinha enviado o anjo e apenas ele encontrou muitos óbices pelo caminho para entregar a bênção, teve que lutar contra todas as hostes, potestades, forças espirituais do mal e governadores nos reinos não celestiais, mas também no reino das trevas. Nós muitas vezes estamos orando e não estamos recebendo. Mas também tem uma outra característica. A palavra de Deus também diz em uma outra passagem que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar apenas em nossos próprios deleites. Então o que Deus espera de nós? Que nós então estejamos colocando diante dele pedidos e necessidades, porque ele até as conhece antes mesmo que peçamos todas as nossas necessidades. Uma vez que ele nos conheceu ainda informe no ventre da nossa mãe, não vai conhecer depois que nos trouxe a existência? Então ele é Deus e ele sabe todas as coisas, mas isso não impede que a gente peça. Ele diz que se pedir, dá-se-vos-á. Se buscar, vai achar. E se bater, abre-se-vos-á. Então nós sabemos que quando uma porta se fecha, Deus vai abrir uma outra, é porque aquela não era o melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos e na ansiedade de querermos receber de Deus as bênçãos, muitas vezes nós atropelamos o tempo de Deus e o agir de Deus e não sabemos pedir a Ele da forma como devemos pedir, que é: Senhor, faça-se a tua vontade. Porque o que a palavra de Deus diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, nós sabemos que ao pedir, Deus vai fazer, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele. Então, ao invés de pedirmos aquela analogia da canção, ou da música, ou da sanguessuga, que é só dá. Sanguessuga só sabe pedir, só sabe querer, usufruir e só sabe buscar, não tem nada para dar. Então, nós precisamos analisar se nós estamos nos dispondo para esperar o agir de Deus. Porque nem sempre o agir de Deus, ou via de regra não é, de acordo com o nosso tempo e com a nossa vontade. Porque como Ele nos conhece, muitas vezes nós pedimos e Deus nos entrega, mesmo antecipadamente, só porque nós importunamos tanto Deus e resolvemos muitas vezes inverter a questão de que, como nós somos servos e Deus é que é o Senhor, verdade, nós costumamos agir como se nós fôssemos os servos e Deus é que fosse nós fôssemos o Senhor e Deus o servo. E Ele vem com uma bandeja entregando bênçãos conforme nós pedimos, e invertendo isso, nós não nos submetemos, porque a palavra doulos no grego, na Bíblia, é escravo. Vocês já viram um escravo afrontar o seu senhor e dizer: Senhor, eu quero isso e eu quero agora? Eu já vi muitos servos de Deus orarem e uma oração tão equivocada, para não dizer uma coisa bem pior, e eu digo, essa pessoa age como nécia, ou não é uma pessoa, mas várias pessoas,
Eu já ouvi dizer que tem propriedade para exigir de Deus e colocar Deus na parede e dizer, Senhor, eu quero, e eu quero agora, e eu quero dessa forma, porque a tua palavra diz que eu posso pedir o que eu quiser. Então, se eu posso pedir o que eu quiser, eu também posso pedir para quando eu quiser e onde eu quiser e da forma que eu quiser. Mas a Bíblia não dá respaldo a isso. Ao contrário, diz que nós somos servos. Ao contrário, diz mais ainda, diz que nós somos escravos. E como disse o apóstolo Paulo, ele é escravo da vontade do Senhor, que deve fazer com que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aconteça no tempo de Deus. Porque às vezes, vindo antecipadamente, vai nos trazer amargura, porque às vezes é nós que não estamos preparados para receber a bênção. Então Deus só diz sim, não ou espere. Muitas vezes nós estamos ainda no esperar de Deus, esperar o agir de Deus. Então Deus está sempre disposto a nos abençoar, Ele tem todo o interesse. Mas existem duas vontades, existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade diretiva de Deus. A vontade permissiva é quando Ele permite que muitas vezes pedimos coisas que nem é o melhor que Ele tem para nós. Mas Ele permite que aconteça para nós, é porque nós estamos aflitos, incomodando Deus e Ele nos dá aquilo que pedimos. Mas às vezes não é a vontade diretiva dele, que é aquela que vem direto do trono da graça de Deus para nos abençoar e que não traz dores e que é o melhor que Ele tem para nós. Então é preciso que a gente aprenda a orar, como os próprios discípulos e os apóstolos à época pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Não é que nós devemos fazer disso um mantra e ficar repetindo ou fazendo vãs repetições do Pai Nosso. Aquilo é apenas uma diretriz de como devemos orar, né? Pedindo a Deus que Ele esteja a nos abençoar e Ele diz ali como fazer, como estruturar a oração. Mas oração não é uma coisa para ser repetida. A diferença de rezar no grego para orar é que rezar é repetir a mesma coisa e orar é uma conversa, onde há uma interlocução, onde a gente fala e Deus ouve, onde Deus fala conosco e nós ouvimos. Mas nós muitas vezes como seres humanos temos um péssimo hábito, que é falar demais. E muitas vezes até falamos alto achando que Deus é surdo. Deus não é surdo, não precisa que falemos alto. E ao contrário, às vezes podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e Deus que vê em secreto está vendo que a gente está ali humilhando-se debaixo da potente mão dele para que a seu tempo ele nos exalte. E Deus tem todo o interesse em nos abençoar. Basta que a gente fique na posição de servo, de saber esperar. E ao invés de a gente pedir que o Senhor venha com as bandejas de prata ou de ouro, servindo-nos como um garçom, e nós como senhorio, esperando só as bênçãos, nós invertamos essa posição e nos tornemos verdadeiramente servo ou escravo de um Senhor que é infinitamente bom e maravilhoso para dar sempre as suas bênçãos. Então Deus é um Deus de sinais e maravilhas, basta que a gente tenha a humildade de buscar humilhar-se debaixo da potente mão dele e a seu tempo ele nos exaltará. Pode ser que não esteja sendo a hora de recebermos a bênção, por mais aflito que nós estejamos, Deus sabe a nossa necessidade, Ele não nos daria um fardo maior do que possamos suportar. Então, se estiver difícil, meu irmão, a Bíblia diz, se estiver ruim, louve, se estiver bom, louve, e da forma que estiver, louve, e o Senhor dos céus que ouve, que não está com seus ouvidos agravados, que não possa escutar, nem as suas mãos encolhidas, que não possa nos abençoar, vai estar sempre com seus ouvidos abertos e atento, porque Ele não dorme, não toscaneja o guarda de Israel, Ele está sempre a nos ouvir e a preparar as bênçãos necessárias que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente pede e não recebe, como eu falei anteriormente, porque pede mal. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer com determinadas bênçãos, mas pede a si mesmo, porque acha que aquilo é o melhor. Mas Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, Ele sabe que muitas coisas que às vezes pedimos vai ser a nossa desgraça ou não vai ser bênção, vai ser maldição, porque lá na frente a gente pode, a principal coisa que é afastar-se do Senhor e não ter garantido a nossa salvação e a vida eterna com Ele. Então Deus, por muito nos amar, às vezes não nos entrega aquilo que pedimos e no tempo que queremos, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bênção, mas maldição. Então que aprendamos com o Senhor, que pode realmente nos ensinar, que a Bíblia diz também em uma outra passagem,
que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que tem abundância e não lança em rosto. Então a sabedoria de Deus é a coisa mais importante, porque com ela, por ela, através dela, nós podemos viver de acordo com o agir de Deus e submetendo-nos à vontade de Deus e esperando o tempo de Deus e o agir dele para a nossa vida ou da nossa família, parentela ou aderentes. Então, o que nós precisamos muitas vezes é apenas nos submetermos a Deus e deixar Deus agir. E muitas das vezes nós estamos impedindo o agir de Deus. Ao invés de estar fluindo a vontade de Deus, a bênção de Deus e o agir de Deus na nossa vida, nós estamos obstruindo, obstaculando o agir de Deus ou a vontade de Deus. Então, o principal é sabermos que se buscarmos, nós vamos encontrar. Se pedirmos, nós vamos receber, e que se batermos na porta, Deus vai abri-la para nós, porque Ele tem todo o amor por nós, até porque Ele nos amou primeiro, ainda sendo nós pecadores. E nós só tivemos que tão somente amá-lo em retribuição pelos seus grandes favores, seus sinais e maravilhas, porque a coisa mais importante Ele nos deu, que é a salvação e a vida eterna. Porque ainda que passemos agruras, desapontamentos, desgostos, tristezas, dores, nesta vida nós sabemos que ela é muito rápida comparativamente à vida eterna. Então, se nós não estivermos buscando a vida eterna com Deus, aí sim é que realmente não tem parâmetro para analisar qual será o infortúnio nosso se nós não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas demais coisas que pedimos como bênçãos nos sejam acrescentadas, nos sejam dadas por Deus, que tem todo o interesse e por muito nos amar, e já provou isso que nos ama, porque cuida de nós, não só providenciando a salvação, mas Ele cuida de nós nas mínimas coisas e nos mínimos detalhes. Não se intimidem diante de Deus de pedir algumas coisas que vocês acham que é coisa trivial, é coisa tão elementar, tão simples. Mas Deus tem tanto interesse em cuidar de nós, das mínimas coisas às máximas. Aquilo que nós não podemos fazer é que nós deixamos para Deus agir. Porque aquilo que está ao nosso alcance ou está de acordo com as nossas forças, a Bíblia diz que tudo aquilo que estiver em nossas forças, façamos, que tudo aquilo que Deus nos der para fazer, façamos conforme as nossas forças. Porque se nós estamos fracos, aí busquemos a Ele, porque a nossa força, a nossa fraqueza se aperfeiçoa na sua força. Então diga o fraco, eu sou forte, porque no poder de Deus que se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Então que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos ensine a cada dia, porque Ele tem todo o interesse em ensinar, que nós possamos fazer orações sábias e não orações de tolo ou orações nécias, de ficar pedindo muitas coisas. E às vezes basta tão somente entregarmos ao Senhor a nossa vida e as nossas necessidades, nossa família, parentela, aderentes, os que estão vivos, os que ainda vão viver e nascer. Quando nós nos submetemos a Deus, entregando toda a nossa vida e todas as nossas necessidades, nós deixamos de ser como aquela multidão no passado que seguia Jesus apenas pelo pão que perece e não pelo pão que permanece, que é a vida eterna e a salvação. Quando nós mudarmos essa atitude diante de Deus, de estar buscando apenas o Salvador e as bênçãos, e não o doador da bênção, e não aquele que é o senhorio de Cristo, aí as coisas vão com certeza fluir e o agir de Deus em nossa vida vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos nos submetendo debaixo da potente mão dele, para que a seu tempo ele nos exalte e nos abençoe com toda sorte de bênçãos, aquilo que ele tem preparado para nós e que não acrescenta dores e que vai fazer com que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aconteça em nossa vida. Então não é que eu esteja aqui querendo ser superior a vocês ou ensinar qualquer coisa. É longe de mim essa pretensão, mas eu gostaria de dizer que nós devemos buscar aprender de Deus. É um aprendizado contínuo, e que Deus possa estar sempre nos ensinando. E para isso basta que a gente peça sabedoria, peça a Ele uma diretriz, um ensinamento, que Ele nos mostre através da leitura diária da sua palavra, da oração, do jejum, da consagração e também da submissão à vontade de Deus. Porque se nós orarmos de acordo com a sua vontade, com certeza Ele vai nos abençoar e terá todo o prazer em nos abençoar e nos ajudar. Amém? Que o Senhor então possa estar
nos dirigindo e nos orientando para que a cada dia nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, a quem enviarás, envia-me a mim, porque nós devemos pensar que fazer missões ou fazer e cumprir o ID do Senhor não é só indo além mar ou além fronteiras ou depois na fronteira do nosso país e em outros territórios, em outras nações, não. Aqui mesmo, na Câmara dos Deputados, onde Deus nos colocou, nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Então aqui você tem um colega de trabalho, que não importa a hierarquia, do menor ao maior, todos têm um vazio do tamanho de Deus. Só Deus preenche esse vazio. Então, antes que a gente fique só pedindo as coisas a Deus, vamos dar para Deus e entregar a coisa mais importante. Primeiro, as nossas vidas, em reconhecimento e gratidão pelo muito que Ele já fez, nos providenciando o plano de salvação e a vida eterna. Mas também pensemos não apenas no nosso umbigo e aquilo que nos circunda, que é aquilo que a gente sempre pede por nós, nossa família, parentela, aderentes e os amigos, o círculo que é muito próximo de nós. Nós esquecemos que o mundo está jaz no maligno e que está em trevas e com densas trevas, e que Deus quer que nós, como discípulos, cumpramos o ID de fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os e também indo por todos os confins da terra. Mas aqui, onde Deus nos plantou, nós devemos começar primeiro na Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e, se Ele quiser, nos confins da terra. Então, que a gente perca essa noção, que a gente não perca essa noção de que Deus exige de nós e quer que nós façamos a sua vontade. Não adianta só nós queremos que Deus faça a nossa vontade, porque Deus quer fazer, tem interesse em fazer e quer nos abençoar. Mas é preciso que a gente tenha uma contrapartida de dizer: Senhor, eu não quero apenas bênçãos ou um salvador dos meus problemas ou alguém que me dê alguma coisa. Eu também quero entregar a minha vida em sacrifício vivo e quero fazer outros discípulos e não me apresentar diante de Deus de mãos vazias. Então que a gente perca essa perspectiva de só pedir como uma sanguessuga: dá, Senhor, me dá bênção A, B, C, D, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero, porque a gente vai estar imitando as multidões que seguiam Jesus e que não queriam um Senhor, um Salvador para a eternidade, queriam apenas a resolução e a solução dos seus problemas mormentes e rotineiros e cotidianos. Então, queria o pão que perece, não o pão que permanece. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que a gente possa orar, mas é uma oração que vá ao encontro da vontade de Deus e que seja uma oração sábia, não uma oração tola e nécia, de só pedir bênçãos materiais, sem primeiro pedir aquilo que é o mais importante, que é a salvação eterna, e também não apenas para nós, para nos contentarmos no nosso egoísmo, egocentrismo, mas também pensemos nos outros, porque tantos aqui que nos rodeiam, não é só deputado, senador que precisa de salvação e precisam das bênçãos de Deus. Todos nós aqui, do menor ao maior na hierarquia dessa nação, nos três poderes, e toda a população do Brasil e do mundo precisa de um Salvador, precisa de um Senhor e precisa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e possa ouvir as nossas preces, as nossas orações, as nossas petições, mas que também nós nos submetamos para que Ele determine que nós devemos aceitar aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle e no tempo dEle. Amém? Amém. Amém. Para você. Vamos aproveitar, Márcio. Vamos aproveitar aqui a irmã. Nós estamos com essa campanha Portas Abertas. Que porta que você quer que Deus abra para você? Porque Deus, Ele é especialista no impossível. O possível ficou para nós, mas o impossível só Deus pode fazer. Porque operando Ele, amém? impedirá, né? Então Deus, Ele opera ao teu favor. Se levante, vamos estar agora, apresente a sua causa, qual porta que você quer que Deus abra para você, põe a sua fé em prática agora. Vamos estar aproveitando a irmã Madalena, que ela vai estar orando junto conosco, numa fé só, vamos fazer um clamor a Deus. E eu também gostaria de pedir que orasse, né, pelo nosso presidente, pelo nosso país, para que o Senhor venha tomar o controle desta nação, porque quando Deus está no controle da nação, é uma nação próspera, é uma nação feliz, é uma nação de sucesso. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sua causa, né? nós te apresentamos nesse momento, Senhor, cada vida que aqui está. Eu não as conheço, não sei o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, o seu falar, o seu calar, mas tu sabes e conheces, porque até informe no ventre de cada uma das suas mães, tu as conheceste, as formaste
e entreteceste, Senhor, os seus ossos, músculos, pele, tendões. Por isso, Senhor, Tu és o nosso dono. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador também, Tu és o nosso abençoador também. Vem, Senhor, agora, ouvindo o clamor, a petição, os rogos, Senhor. Prescruta o desejo do coração de cada um que aqui está. Que Tu possas abrir portas, Senhor, seja de bens espirituais, seja de bens materiais. Senhor, que Tu venhas ao encontro da necessidade de cada um, porque Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus da providência. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura, liberta, transforma. Que Tu venhas, Senhor, ao encontro de cada vida que aqui está, das suas famílias, parentelas e aderentes, do seu trabalho, Senhor, de suas necessidades, porque Tu as conheces, Senhor, e Tu sabes todas as suas necessidades, mas Tu não impediste que cada um proferisse e falasse contigo e colocasse diante de Ti o desejo do seu coração e as suas necessidades. Por isso, Senhor, Tu és o Deus da vitória, Tu és o Deus do impossível, e operando Tu, Senhor, quem impedirá? Opera na vida de cada um. Responde, Senhor, aquilo que cada um tem colocado nessa campanha diante de Ti. Que Tu possas, Senhor amado, fazer com que eles tenham a cada dia mais comunhão permanente contigo. Que tenham prazer em ler a Tua palavra e estar em espírito de oração durante todo o tempo, orando sem cessar. Buscando, Senhor, agradar a Ti e buscando também ouvir de Ti qual é a Tua vontade, o que Tu tens para cada um individualmente. Vem, Senhor, ao encontro de cada um aqui, dirige os seus passos, livra de todos os males e perigos, supre todas as suas necessidades, age na vida, na casa, Senhor, no trabalho, nas finanças, em todas as áreas da vida de cada um aqui, que esteja precisando ser colocado em ordem, que precisa ser alcançado solução, que Tu venha, Senhor amado, com a Tua bênção e com a vitória, Senhor. Oramos agora especificamente pela nação brasileira, pelo presidente da República, a sua família, pelos ministros de Estado, seus assessores, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por toda a mesa diretora da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, por todos os deputados e todos os senadores, por todos os funcionários daqui da Câmara, efetivos, comissionados, terceirizados, que Tu venha, Senhor, agindo com poder e grande glória, operando sinais e maravilhas nesse lugar, abençoando os Teus servos, para que sejam atalaias, sejam sal da terra, luz do mundo e testemunhas vivas de Jesus Cristo aqui. Toma, Senhor, essa situação agora desse vírus, o Covid-19, o coronavírus, como foi intitulado. Que Tu venha, Senhor amado, tomando o controle, Senhor, da nação brasileira, Senhor. Nós, Teus servos, pedimos que venha, Senhor, repreender com o Teu poder, Senhor, para que Teus servos não sejam ceifados, para que as vidas aqui no Brasil sejam imunes, Senhor, a esse vírus, que Tu não permita que vidas desçam a sepultura, Senhor, sem salvação, Senhor, e que nós possamos estar, Senhor, conscientes da responsabilidade de orar, de interceder, Senhor, por todos ao nosso redor e para florescer onde Tu nos plantaste, Senhor. Ouve cada um de nós, Senhor, e responde, Pai. É a nossa oração, o que Te pedimos, e desde já Te agradecemos em o nome do Teu Filho, Jesus o Cristo, que vive e reina para todos sempre. E é em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos Te pedindo e desde já Te agradecemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações benditas e eternas do Espírito Santo de Deus sejam conosco aqui e agora e com todo o povo de Deus disperso pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Amém. E o culto continua ainda nos seus lares. Procure a igreja. Fique sempre sintonizado com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Todo mundo sai daqui abençoado, ungido pelo óleo da unção. Vai ser um livro. A palavra é maravilhosa.